Pessoal, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Damos a boa noite também para os nossos irmãos internautas que porventura estejam assistindo, né? Aos espíritos que aqui estão presentes também, para nos acompanhar e estudar um pouquinho conosco também. A Vilma pediu para que nós fizéssemos, eu nem vou ler a mensagem não, tá? A mensagem do Fonte Viva, tá bom? Eu já vou direto para o assunto, para não tomar mais tempo. A Vilma pediu para falarmos sobre o capítulo 114 do livro Fonte Viva de Emmanuel. Embainha tua espada. Nesta mensagem, a gente vê que diante das ofensas, diante das injustiças, diante de todas as contrariedades que nos aparecem, a nossa reação sempre é de nos defendermos. De alguma maneira, a gente quer se defender. A gente não para pensar se a atitude que nós vamos ter é uma atitude coerente com o fato de nós nos dizermos cristãos. A gente simplesmente reage. E em reagindo, a gente muitas vezes toma atitudes muito contrárias ao que o Cristo nos ensinou, né? Então, a gente vê que nessas situações, elas são difíceis, é bem verdade, mas exige de nós um tanto mais, como nos diz Meimei. Nestas horas, ao invés de colocarmos em prática o conhecimento do exemplo de Jesus, a gente se defendendo vai tomando atitudes, muitas vezes uma atrás da outra, atitudes contrárias a tudo isso que o Cristo veio e vivenciou. E quando a gente fala em Jesus, Jesus que não tinha nada para pagar, vamos dizer assim, né? Que foi ao máximo do vilipêndio, da injustiça, ele não reagiu contrariamente. As atitudes dele sempre foram de amor. Resta ver que na hora extrema no Calvário, ele ainda pediu perdão pela humanidade, né? E a gente não fala que somos cristãos, a gente sempre fala, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Para nós que somos espíritos, a gente ainda vai mais além. Acreditamos em Deus, acreditamos e confiamos em Jesus e acreditamos na espiritualidade amiga que nos conclama o tempo todo a vivenciar os ensinos do Cristo. Só que na hora a gente esquece. Mas Jesus sabe. Ninguém dá o que não tem para dar. Nós ainda somos como crianças, engatinhando nesses ensinamentos. A gente ainda deixa que o orgulho e o egoísmo falem muito alto dentro de nós. Isso faz com que a gente cometa esses enganos. Eu sempre gosto e prefiro dizer enganos e não erros. Porque nós teremos oportunidades, tantas quantas nós precisarmos, voltar e refazer a caminhada. Deus é tão misericordioso a esse ponto. E se fosse erro, tão somente na pobreza da linguagem nossa, a gente não poderia refazer o caminho. Essa é a minha forma de entender a coisa. Mas a misericórdia de Deus é infinita. E por que nós aceitamos, então? Se isso acontece conosco, é porque nós aceitamos as provocações, ao contrário do que Jesus fez. Ele não se sentiu ofendido. Por quê? Porque ele não aceitou a provocação. Provocou, fez aquilo com ele, mas ele permaneceu sereno naquilo que ele acreditava, naquilo que ele veio para nos ensinar. E não é isso que nós fazemos. A gente se entrega muitas vezes à intemperança e cometemos esses enganos. Precisamos, então, nos lembrar que as virtudes que citamos, que são benevolência, olha só, misericórdia, indulgência e a benevolência que nós devemos ter com aqueles que nos provocam. Porque sabedores que somos, orientados pela espiritualidade amiga, de que ninguém dá o que não tem para dar, nós então sabemos que aqueles nossos irmãos que de repente estão cometendo alguma coisa contra nós, eles estão naquele estágio de entendimento.
E compete a mim, que já me digo cristão e sabedor de algo a mais, fazer diferente. Só que não é assim que a gente age. Só que nós não podemos esquecer também de um detalhe muito importante. Nas nossas dificuldades morais, naquilo que ainda nós carregamos de mazelas morais, muitas vezes permanecermos distanciados daqueles que nos ofendem vai nos resguardar. Por quê? Porque a gente talvez está sendo colocado à prova todo o tempo e nós não estamos prontos. Então, nessa hora, tomar uma atitude de se resguardar, guardando a distância de segurança, mas nessa hora o mais importante vai ser o quê? Resguardar o sentimento. Para não ficar com ressentimento e mágoa. Porque essas duas coisas é o que vai atrapalhar de verdade. Eu permanecer distanciado de uma pessoa, de um irmão, que talvez está, de uma forma, todo o tempo espicaçando, alfinetando, né? E buscando uma forma de nos atingir, eu permanecer distanciado é uma coisa, mas permanecer com meu coração obscurecido pelo ressentimento e a mágoa é outra coisa. E é disso que nós devemos nos resguardar todo o tempo. Um dia entenderemos que o que achamos errado também não erramos menos, se a gente faz igual. Não é? Eu não vou errar menos. Se eu estou reparando no outro, eu estou vendo, eu estava até, fiz o meu culto do lar mais cedo, né, para sair mais cedo para cá, saí às 7h10 e mesmo assim aconteceu isso, né? Eu estava fazendo o culto, caiu aquela largueira e a trave no olho. Eu ainda falei, olha, gente, bem a ver com a palestra, né? Por quê? Porque muitas vezes eu me arvoro em julgar o meu semelhante na atitude que ele tenha de ofensa a mim, certo? Observando que ele tem ali um cisco no olho e esqueço o que eu estou tendo de uma trave quando eu faço diferente. Ou melhor, quando eu faço igual. Eu vou estar me nivelando por baixo. E é disso que eu tenho sempre que me precaver. Quanto mais assumimos atitudes defensivas, mais munição a gente fornece àqueles que nos ofendem. Quanto mais eu me defendo, numa atitude, por exemplo, ao invés de me manter numa atitude segura, num certo distanciamento, para não me colocar à prova, visto que eu não estou pronta, eu permaneço ali, mas oferecendo munição todo o tempo para o meu irmão. Ao me mostrar ofendido todo o tempo, ao revidar alguma coisa. Essa pessoa, ao ver que está me atingindo, ela vai se sentir cada vez mais fortalecida dentro daquilo que ela carrega de sentimentos ainda obscurecidos. Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, só que a gente não toma. A gente, infelizmente, vigia mais os outros do que a nós mesmos. Como disse lá na página que eu estava lendo. A gente vigia muito mais o outro do que a nós. Ao contrário, se nos posicionarmos numa atitude serena e equilibrada diante das ofensas, confiando em Deus e procurando neutralizar os ataques, enfraquecemos esses adversários. Aí a gente fala, será? Quando a gente silencia, quando a gente sofre uma ofensa, alguma coisa dessa natureza, a gente só olha e silencia, e se elevamos o pensamento a Deus, a pessoa se sente desarmada. Isso basta a gente fazer um pequeno exercício numa situação dessa que a gente vai se surpreender. A pessoa fica desarmada. E por que nós não conseguimos fazer isso? Pelas duas mazelas que nós carregamos, infelizmente. Aqui? Mais alto? Ah, tá. Obrigada. Tá bom. Pelas duas mazelas que nós carregamos, que é o orgulho e o egoísmo.
O orgulho de achar que nós nunca merecemos a ofensa. O egoísmo de achar que a gente é superior. E com isso, a gente não sabe neutralizar, então. O exemplo de Chico Xavier, eu estava preparando a palestra e me lembrei quando ele disse o seguinte: fico triste se me ofendem, mas ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Que exemplo de amor, de humildade. E a gente acha lindo, mas não faz igual. Tá certo que não existem cópias. Deus não fez cópias e nunca vai parar. Mas a gente, se Jesus veio para nos ensinar o caminho, através do exemplo, tivemos o Chico para dar esse exemplo para nós, por que a gente se coloca sempre naquela condição? Não dou conta de fazer isso. A gente fala, é assim, não dou conta, não consigo fazer isso. Por causa do danado do orgulho e do egoísmo. Porque, do contrário, a gente conseguiria, com certeza, fazer isso. Em Mateus, no capítulo 10º, versículo 34, Jesus disse que veio trazer a espada. Mas como o benfeitor amigo, Emmanuel, esclarece, o mestre trouxe a espada renovadora da guerra contra o mal, vivenciando e espalhando o amor que deve unir os corações. A gente pensa, nunca para pensar que a espada que Jesus fez, falou lá em Mateus, não vim trazer paz à terra, não, mas sim a divisão. Vim trazer a espada, vim trazer tudo isso. A gente não para pensar que se a gente levar isso ao pé da letra, é um contrassenso com os ensinamentos do Cristo. Jesus jamais diria isso, que veio trazer a guerra, veio trazer a espada, veio trazer a divisão. Mas quando vem o benfeitor Emmanuel e nos esclarece nessa passagem de que a espada da luta, da guerra que a gente deve travar contra a maldade que ainda carregamos em nós, contra o egoísmo, contra o orgulho. É essa a guerra que devemos travar. E não essa guerra que muitos defendem. Pegam, inclusive, na Bíblia, muitas pessoas que gostam de guerrear, citam passagens bíblicas, falando, Jesus ensinou. Mas por quê? Porque pega tudo ao pé da letra, né? Não procura extrair o ensinamento. É neste amor que devemos buscar a serenidade e o equilíbrio que nos resguardam das ciladas do ressentimento e da mágoa. Somente através do amor nós conseguiremos extirpar de verdade essas duas chagas que nos corroem tão profundamente, que nos causam sofrimento e o que é mais triste, um sofrimento não só agora, mas pós-desencarne. Nós temos os relatos dos espíritos que falam sobre o grande sofrimento que encontram os seres que guardam mágoa, que guardam ódio, que guardam ressentimento. Por causa da decepção enorme que encontram quando se deparam com a própria consciência, quando na pátria espiritual. Não é Deus que castiga. Não é Deus que vai cobrar de cada um de nós. Não. É a nossa própria consciência. Esse é o verdadeiro e grande tribunal. Então é disso que nós precisamos nos lembrar sempre, refletindo, ponderando dentro disso. Vamos usar, sim, a espada da benevolência, a espada da indulgência, a espada da compreensão, para travarmos essa luta contra a maldade. Não dos outros, mas a nossa. Aquilo que nós ainda temos de sombra. Nós somos sombras e luz. Todos nós somos. Sombra e luz. Ninguém é 100% imperfeito, como também longe estamos de estarmos perfeitos. Nós estamos muito incompletos ainda. Mas, diante dessa situação de carregarmos, pela misericórdia de Deus, a sombra e a luz dentro de nós,
Vamos usar a espada da indulgência, da benevolência, da humildade para conosco, para extirpar de nós essas dificuldades que nós carregamos. E para a gente ilustrar, eu não vou tomar muito tempo de vocês, cadê? Eu não estou vendo, deixa eu ver a hora aqui. 20, 26, está quase na hora de acabar mesmo, né? Que são 30 minutos, 35, não é isso? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu vi ontem. Eu não sei se alguém aqui conhece a Isabel Cristina, uma trabalhadora lá do Amor e Caridade. Alguém conhece? Não? Uma oradora e tanto. Faz muitos anos que eu não a vejo. Ela tem um filho, ele chama Rômulo César. É um advogado, ele foi até professor da minha neta na faculdade. E um dia eu fui num negócio que teve lá da faculdade, quando eu olhei, a turma lá chamou, e vamos chamar, ele vai ser isso e assim, era uma espécie de um teatro que estavam fazendo. E o nosso príncipe, quando falou o príncipe, eu falei, eu não acredito, é o Rômulo. Porque a Isabel Cristina chama ele de príncipe. Ele é muito bonito, uma pessoa maravilhosa, um orador e tanto. Ele criou, no YouTube é um canal, né? Fala. Ele criou um canal que chama Doce de Leite e Vida. E toda quarta-feira, por volta de 5, 6 horas, ele joga um vídeo. Então, tem muitos vídeos já no canal, muitos. E ontem, a hora que ele mandou o vídeo, eu estava com o celular na mão, não estava quase que nem fazendo nada, nem lembro mais. Eu ia tomar banho para ir para a festinha da Francimei. Eu ia tomar banho. Aí eu falei, não, vou assistir primeiro o Doce de Leite de hoje. E, gente, e para a palestra que você me pediu, foi a reflexão que veio coroar. Chama de Saber Sentir. O Doce de Leite de ontem. Aí ele narrou o seguinte, que ele estava num táxi um dia, que ele recebeu primeiro um vídeo, parece, uma mensagem de um amigo, que fez ele lembrar dessa situação. Ele estava num táxi um dia, e diz que um motoqueiro passou e mandou o pé no retrovisor externo do motorista. O retrovisor voou longe. E eles levaram muito susto, ele e o motorista do táxi. Levaram muito susto, o motorista já parou, desligou o carro, e o motoqueiro, além de quebrar o retrovisor, com o pé, o bateu, foi embora xingando o motorista de todos os nomes. Foi embora. Aí o motorista desceu, apanhou o retrovisor, voltou, pegou na mão e falou, vamos ter que consertar. Aí o Rômulo disse que falou assim, como pode uma pessoa ter uma conduta dessa? Agir dessa maneira? Aí ele falou, a frase que eu ouvi é algo que foi um ensinamento tão profundo que eu guardo para o resto dos meus dias. O motorista disse o seguinte, ele não deve saber sentir raiva. Fico pensando o que deve ter acontecido para deixá-lo assim, tão descontrolado. É um ponto. Gente, quem tem uma atitude dessa? A gente xinga, a gente esbraveja, a gente fica com raiva, fica nervoso. E o motorista do táxi, não. Vamos ter que consertar. É uma pena. Porque ele deve ter passado por uma situação que ele não sabe sentir raiva. E completou ainda. Que eu nunca haja assim, caso me aconteça algo dessa natureza, desse tipo. O Rômulo disse que ficou estarrecido com a conduta daquele motorista. Porque o que a gente vê aí no trânsito não é isso. Mas aí a gente reflete que tem muita pérola, né? Jogada por aí, não é mesmo, gente? Tem muita pérola. A gente porque não toma conhecimento. Tem muita joia por aí.
E aí ele falou, que dignidade desse homem, que paciência, que resignação, diante de uma agressão. Porque foi uma agressão, né? E ele teve essa atitude. E aí ele fala assim, ele vai falando lá no negócio, que ele se lembrou de uma frase oriental, fiz questão até de anotar, porque eu nunca tinha ouvido, eu gosto de anotar sempre aquilo que me chama mais atenção. Ele falou, e nessa hora me fez lembrar de uma frase oriental, de sábios, né? Lá do passado. Controle sua fúria, porque se você guarda rancor contra os outros, eles têm total controle sobre você. E não é? É bem o que nós falamos da palestra de hoje. A gente oferece munição para os nossos adversários. A gente mesmo. Quando a gente não se controla e reage diante das agressões, a gente está oferecendo essas munições e esses indivíduos terão controle sobre nós. Então é pura sabedoria. E ele disse assim que o avô dele foi até o fim da vida dizendo assim, eu posso até morrer de infarto, mas ninguém vai me fazer ter infarto. Ninguém vai me fazer infartar. Ou seja, ninguém vai ter o poder de me fazer descontrolar a tal ponto que me aconteça de infartar. E o que a gente vê no nosso dia a dia são as pessoas sempre passando por problemas seríssimos de saúde, inclusive infartos, por causa da raiva, por causa do descontrole. E quando nós dissemos anteriormente mágoa e ressentimento, a gente sabe que hoje a medicina já compreende que a origem maior dos cânceres é a mágoa e o ressentimento. Então, que nós possamos refletir sobre isso, analisar com mais amor as nossas condutas, pedimos a Deus, ao Pai, que nos faça mais resilientes diante da vida. Ter resiliência é aceitar a vida como ela se propõe, como ela se apresenta para nós. Isso é ter resiliência. E não ficar brigando com moinhos de vento, como o nosso amigo lá, né? Das histórias da literatura, né? Não. Que a gente possa. Eu tive um padrinho, era o único irmão da minha mãe, que falava assim, já desencarnou também, ele falava assim, a gente tem que dançar a música que estiver tocando, porque senão o compasso não vai dar certo. E não dá mesmo, gente. Né? Que nós possamos pensar sobre isso, analisar sobre isso, embanhar as nossas espadas do orgulho, do nosso egoísmo, hastear a bandeira do amor fraterno, porque só assim nós conseguiremos, de verdade, nos tornarmos seres mais dignos do Pai que nos criou. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, como também os nossos irmãos que estejam distantes nos assistindo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe